Chama a julgamento agora processo com sustentação oral. O advogado já entrou? Ah, está presente? Então, chama a julgamento da minha relatoria o agravo regimental no HC 896444. Advogado presente, doutor Felipe Santos de Souza. Doutor Felipe, tudo bem? Tudo bem, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Podemos dispensar a leitura do relatório? Claro, excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Excelentíssima presidência desta egrégia sexta turma, deste Colégio Superior Tribunal de Justiça, a qual superfaz na pessoa do ministro Sebastião Rey Júnior. Ministro, recebo meus cumprimentos nessa tarde. Estico meus cumprimentos também aos demais ministros, ministro Rogério Schietti, ministro Saldanha Palheiro, ministro Otávio de Toledo. É muito bom ver o senhor aqui, eu sou de São Paulo, então me sinto um pouco representado também, recebo meus cumprimentos, e recebo meus cumprimentos também o ilustre membro do Parquet Federal, doutor Arthur, da qual fui, ainda que indiretamente, aluno, quando de uma palestra realizada pela doutora Eide, no IASP. Então, é muito bom vê-lo aqui. Excelentíssimos ministros, este agravo regimental em habeas corpus, o qual foi indeferido liminarmente pela presidência desta Corte, possui 3 eixos, ministros. O primeiro eixo, de natureza cognitiva, a respeito da superação da súmula 691, diante da teratologia que se apresenta nas teses que consubstanciam os demais eixos, ministro. O segundo eixo que nós temos é referente à questão das nulidades. A primeira nulidade, grave e extrema, quanto à violação do domicílio, que eu vou abordar na sequência. A segunda tese do segundo eixo é referente à ausência de fundamentação. Na verdade, ministros, uma fundamentação inadequada diante da falta de dialeticidade na apresentação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. E a última, ministro presidente, é a respeito de natureza cautelar, das medidas cautelares, ou, na verdade, da medida cautelar aplicada aos agravantes. Bom, referente ao segundo eixo, ilustre membro do Parquet Federal, doutor Arthur, é muito importante que se coloque a nulidade diante da violação do domicílio aqui posta. Isso porque, no presente caso, na verdade, se tratou de uma operação na cidade de Santos, onde se averiguava o cometimento de tráfico de drogas por um casal lésbico. E, a partir desse momento, com o mandado de busca e apreensão, realizou-se essa medida cautelar probatória, se apreenderam um aparelho telefônico e, nesse aparelho, se descobriu outras pessoas que estariam envolvidas. Autorizado legalmente a violação do domicílio, senhores ministros, na residência dessas demais pessoas, no cumprimento de um desses alvos da medida cautelar probatória de busca e apreensão, se obteve acesso ao celular. Isso é muito discutível a respeito de se o policial pode ter acesso imediato àquele celular ou deve levar a perícia para a conservação da prova digital, mas esse não é objeto da discussão aqui posta. E, a partir do encontro daquelas informações, senhores ministros, se teve ciência da residência dos aqui agravantes. De imediato, a polícia, desprovida de mandado judicial, compareceu na frente da residência. A alegação dos policiais, ministro Saldanha Palheiro, seria o seguinte, de que estavam na frente da residência, sentiram um forte odor, e um dos agravantes, por motivo desconhecido, teria ido à porta, abriu a porta, quando os policiais sentiram um forte odor e entraram. E, naquele momento que entraram, um dos agravantes, que os dois, na verdade, são irmãos, teria apontado, assim, ó, está aqui, os entorpecentes, os pés de maconha. Foi quando os policiais entraram e apreenderam e prenderam em flagrante. Esse seria, ministro Rogério Schietti, o contexto da dita violação do domicílio. Muito parece, senhores ministros, que as alegações trazidas pelos policiais nos depoimentos em sede policial objetivavam fundamentar a existência de um crime permanente, ainda que fosse, mas sem nenhum indício prévio, simplesmente para atestar a idoneidade, a legalidade dessa violação do domicílio. E, já encaminhando para o fim, já que estamos no último minuto, trata-se da questão da ausência de fundamentação diante dos argumentos postos. Isso porque os agravantes, eles são primários, eles são de bons antecedentes,
Na verdade, residem somente os dois, e a mãe, hoje que só possui os dois como filho, se encontra sozinha. E a fundamentação posta na audiência de custódia para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na verdade, se baseou em uma fundamentação genérica. Isso até é atestado porque a parte que trata da fundamentação está até em outra cor, como se fosse destaque para qualquer outra decisão de mesmo gênero. Então, essa seria a nulidade por ausência de fundamentação. E quanto à matéria das medidas cautelares, já temos, na verdade, um grande histórico, desde as regras de Tóquio nos anos 90, a 12.403 de 2011, mas parece que os juízes de primeira instância e alguns tribunais locais, eles não entendem a natureza subsidiária que possui a medida cautelar gravosa de prisão preventiva. E o raciocínio que é posto é sempre o contrário. Primeiro, a prisão cautelar e a prisão preventiva, e se não conversas. Pela atenção de Vossas Excelências, uma vez que cabe meu tempo, muito obrigado. Eu que agradeço. A despeito das alegações dos agravantes, não lhes assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida. Reitera-se que as turmas integrantes da terceira sessão dessa Corte, na esteira do preceituado no enunciado da súmula 691 do Pretório Excelso, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra a decisão de relator em deferindo medida liminar em ação de igual natureza, ajuizada nos tribunais de segundo grau, salvo as hipóteses de inquestionável teratologia ou de ilegalidade manifesta. A relatora do prévio rito, ao avaliar o pedido então apresentado na origem, não só constatou a ausência de pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, como também, sem adentrar no mérito do habeas corpus, enfrentou de forma fundamental as alegações da defesa. E nisso não há nenhum constrangimento legal. Ademais, ao decretar a prisão preventiva, disse o magistrado de piso o seguinte: é evidente que a prisão se deu com base em ampla investigação, documentada e fundamentada, merecendo total respeito do trabalho bem feito da Polícia Civil. O disque drogas assola a Baixada Santista e a grande quantidade de entorpecentes encontrada, uma verdadeira plantação de cannabis, evidencia serem os averiguados portadores de personalidade dotada de acentuada periculosidade, inexistindo qualquer prova de que a plantação fosse autorizada, especialmente em tão relevante quantidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado. A afastar em impugnação sumária o privilégio legal. Embora tecnicamente primários, os averiguados foram surpreendidos com quantidade elevada de entorpecente, sem justificativa plausível para tanto, lembrando que a primariedade, trabalho e residência fixa nada mais são do que obrigação de qualquer cidadão. Então, eu nego o provimento ao agravo regimental. Ministro Rogério Schietti. Presidente, eu inicialmente cumprimento o Dr. Felipe Santos de Souza pela sua objetividade, tanto na sustentação oral quanto nos memoriais que me foram entregues, e em que se apontam as questões colocadas da tribuna e na impetração, e isso me levou a examinar o processo, especialmente a decisão de homologação da prisão em flagrante delito, para verificar a verossimilhança das alegações defensivas. E confesso que fiquei em dúvida quanto à dinâmica dos fatos, a afastar, portanto, a pretendida concessão da ordem, porque para vencermos o óbice da súmula 691 e concedermos uma ordem de habeas corpus a partir de uma liminar indeferida por desembargador de Tribunal de Justiça, é preciso que estejamos diante de uma situação fática muito evidente, né? E aqui me parece, pelo menos pela leitura do auto de prisão em flagrante e da homologação da prisão e conversão em prisão preventiva, que havia uma investigação prévia realizada pela Polícia Civil de Santos, diante da existência noticiada de uma organização criminosa, enfim, de um esquema de fornecimento de drogas, o que levou ao cumprimento de um mandado de prisão, e, a partir daí, chegaram a outra residência onde se encontravam os recorrentes, né, os agravantes. E, nesse sentido, a existência ou não de autorização para o ingresso e a própria natureza da substância, a destinação da substância para consumo pessoal, como foi alegado, ou para fornecimento de drogas a terceiros, é algo que demanda uma certa investigação e a instrução criminal, que ainda, pelo que vi, não ocorreu. Então, não me parece ter havido, em princípio, ilegalidade. Havia justa causa para o ingresso no domicílio diante da situação narrada, que pode ser melhor aferida em juízo. E quanto à prisão preventiva, também a juíza fez uma análise ainda que sucinta
do contexto fático a justificar, pelo menos em princípio, a manutenção da cautela. Então, com esses fundamentos, eu acompanho Vossa Excelência. Saldanha. Eu só faço uma ponderação aqui que a quantidade de plantas encontradas, aqui está falando em 7 plantas. A gente inferir tráfico com o plantio de 7 plantas, está certo que isso vai demandar investigação. Estufa com 7 plantas de cannabis, 3,380 kg. O peso não me assusta, porque depende se vai pesar só as folhas ou os galhos. Isso aí é uma alegação que as defesas normalmente se batem. Vossa Excelência consideraria a ordem para substituir a prisão? Eu substituiria a prisão, um casal com uma mãe idosa. Eu não vejo como o cara vai traficar com 7 plantas. 7 plantas de maconha me parece muito mais voltado ao uso pessoal. Aqui. Porque o que eu vi aqui no local foram encontradas 3 estufas com várias plantas, mas não vi essa... Isso está aqui no... Que local, exatamente? Porque aqui na homologação do auto... Tem uma decisão, as folhas 118, 121, que é a decisão do pedido de habeas corpus. Então, no relatório, o magistrado refere isso, 3 estufas com 7 plantas. Denega liminar, a relatora é a desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz. Traficar com 7 plantas, me parece que é materialmente pouco crível. Então, é lógico, não estou considerando impropriedade da invasão, nada disso. Só não sei se é necessária a manutenção da prisão desse casal. Da minha parte, eu não me oponho à conversão, porque realmente eu não vi essa informação. Não estou localizando aqui. Aí, despacho de decisão, logo após o termo de distribuição e encaminhamento. Folhas 118 e 121. 118 não é 102, não é? 118 não é, não. 118 é 102, decisão. 102. 102. 102, tá. 102, 113, está certo. Só... Três estufas, 7 plantas de cannabis, 3 quilos, 380 gramas. 300 quilos? 3 quilos. 300 quilos com 7 plantas tem que ser. Seria... Bem adubado, Por isso, meu espanto, né? Bom, fica a ponderação. Se o colegiado assim confesso que eu não tinha atentado, mas eu acompanho, Vossa Excelência, essa quantidade, ou seja, existir na primariedade, pois é. Eu também entendo que é possível. Eu apenas cuidei de seguir os precedentes. Claro, se refere à súmula 691. Mas... Para superar, eu sei que é difícil, mas... Exatamente. Na folha 113, no local, os policiais encontram 3 estufas com 7 plantas de cannabis, 3,380 gramas e uma balança. Exatamente. Né? Houve, inclusive, menção a um laudo, né, que autorizaria esse plantio, mas não foi exibido. Então... Bom, eu acho que nós podemos substituir isso por cautelares sem problema. Todos estão de acordo? O ministro Rissato? Não teve armamento. Independentemente da discussão aí sobre o uso ou tráfico, se ele for primário e bons antecedentes, eu creio que cabe aí a substituição. Então, a turma, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, substituiu, ou seja, concedeu a ordem para superar a súmula 691 e substituir a prisão por cautelares diversas a serem fixadas pelo juiz de origem.